protetor. Sois na igreja um sol resplandecente, louvar-vos-ei alegre com fervor. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor por nos ter concedido, protetor tão querido. Glória e louvor a quem formou tal alma e a encheu de seu divino amor. Desde a infância um vivo fogo inflama, a São Vicente é luz, é chama ardente. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor por nos ter concedido, protetor tão querido. A grande caridade e vivo ardor do servo do Senhor, para consolar a pobre humanidade em todo mal e em feliz labor. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor por nos ter concedido, protetor tão querido. Glória e louvor, Vicente compassivo, rogai por nós a nosso Salvador e alcançai no dia decisivo, nos dê no céu da glória o resplendor. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor por nos ter concedido, protetor tão querido. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor por nos ter concedido, protetor tão querido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olá, confrade Júnior, boa noite. Olá, Sra. Paula. Boa noite, confrades e consórcias do Conselho Metropolitano de Maceió e do nosso Brasil, que eu estou vendo aqui já, de vários estados, dando seu oi. É com muita alegria que damos início a mais uma Ecafo em Casa. Hoje, com o tema Quaresma, estamos trazendo novamente o Ademar Solon, ele que é catequista e criador do canal Gotas de Catequese. Estar aqui conosco, não é? Trabalhando o que é a Quaresma e como viver bem esse período. Hoje também teremos o fato e fake. Tá empate, hein? Homem ou mulher vai desempatar hoje. Vamos lá. Mas vamos começar tudo isso com a oração. Hoje a gente escolheu, dentro da Quaresma, fazer a ladainha da humildade. Ladainha da humildade. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que os outros sejam mais estimados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir, ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que os outros sejam louvados e eu esquecido. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejar. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós. Ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós. Oração. Ó Deus, que por meio do ensinamento e do exemplo do vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como início de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu, concedei-nos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde e mais santa de todas as criaturas, aceitar agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos ofereceu. E nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que oração linda, não é, pessoal? A ladainha da humildade. Como vai ficar gravado, fica aí a dica para a gente ouvir novamente. E aí, Júnior, que já está aí conosco, vamos dar uma boa noite para esse pessoal? Vamos dar boa noite aqui o pessoal que nunca falha, já está aqui. Beethoven, sempre presente. Paulo Martins, nosso amigão. Cida, sempre, não falta uma. Marileide, seja bem-vinda. Alexandra também. A consola Gilvânia. Todos aqui presentes, marcando sua presença. E aqui já também convidando aos outros que estão só olhando, tem que só estar olhando no marcador de presença. Bota aqui o seu nome, marque sua presença para identificar você e o lugar de onde você está vindo e vai compartilhando, avisando aos nossos amigos que a live já começou e hoje está bom demais, viu?
Ô, Júnior, aproveita e diz aí alguns estados que já estão conosco. Ó, está conosco aqui Rio Grande do Norte, Natal, é o Padre Beethoven. Está aqui também de Volta Redonda, né? Padre Paulo. Ceará, Marília também. A nossa Alessandra, né, de Ceará. Né? E o nosso povo alagoano matando presença. E a Alessandra dizendo que lá no Ceará está chovendo muito. Que bom! Hoje também em Maceió está chovendo. Hoje pode chover em Maceió. E temos também aqui de Maceió, viu? Estou vendo aqui o Edivaldo de Arapiraca, a Gilvânia de União. E daqui a pouco você fala o resto das cidades que estão aí. Pois bem, pessoal, estamos na quaresma. Minas Gerais está aí também marcando presente, o Arthur, viu? O Arthur de Minas Gerais. O Arthur, ok. O Edivaldo de Fortaleza. Então, estamos na quaresma. E como a gente trouxe essa pessoa para falar para a gente também sobre o advento e todo mundo gostou, convidamos novamente que ele seja muito bem-vindo, Ademar Solon Júnior. Ele que é catequista e criador do canal Gotas de Catequese. E ele disse também: diga que eu sou esposo da Evânia e pai do Gabriel e do Felipe. Seja muito bem-vindo, Ademar, e vamos com você refletir e nos preparar melhor para a quaresma. Boa noite. Boa noite a vocês aí que estão aí nas casas de vocês, no estúdio, né, de São Vicente, esse estúdio de São Vicente dividido aí em várias casas, e também a todos que estão já participando, né. A propaganda que eu fiz foi tão grande dessa live, né, que a responsabilidade ficou muito grande. Eu estive aqui falando do Advento, um tempo penitencial, né, onde a igreja se veste de paramentos roxos, e vocês me chamam novamente para um tempo penitencial de novo, né, onde a igreja volta a se paramentar de roxo. Isso tem tudo a ver, a gente explicou. Quem quiser ver, né, o que foi o Advento, foi falado lá no Advento, é só ir lá no vídeo que está gravado, e aí vai conseguir participar. E agora nós vamos falar sobre Quaresma. E primeiramente, agradecer, né, pelo convite de mais uma vez estarmos aqui para conversar com todo mundo que tem a curiosidade de aprender um pouco mais. E hoje, como eu tinha dito, eu vou fazer uma contextualização sobre um determinado aspecto da questão da quaresma, né? Mas antes de entrar aqui, né, para a gente começar a nossa live, eu recebi uma mensagem de WhatsApp, na verdade foi uma música, e uma pessoa me enviou, né, uma pessoa da igreja, e colocando que a música emocionou muito. E me mandou, é claro que estava falando do Covid e os médicos, enfermeiros e etc. que cuidam, que está salvando vidas em seu nome, né, em nosso nome, e pelas orações, e que a gente deve um monte de coisa. Bom, eu, com o meu olhar, que eu já tenho um olhar, não sei se é cético ou clínico, eu já observei um monte de coisa que aquilo não era cristão. Apesar de ter muitas flores, muitas coisas bonitas, floreios, né? Não flores lá. Lá eram só a imagem de duas pessoas cantando. Com uma música de Raul Seixas. Começando pelo Raul Seixas, que quem é da minha idade, né, para cima, gostava das músicas dele, mas com certeza não era uma pessoa cristã, não era uma pessoa que puxava para o cristianismo, muito menos catolicismo. E era uma música dele com uma paródia para o tempo do Covid. E aí a pessoa que cantava, estava com um lenço árabe usado pelos muçulmanos, né? E o outro estava com, ao invés de ter uma corrente, né, com um crucifixo ou uma imagem de Nossa Senhora, estava com o famoso pé de galinha, que é um símbolo da nova era. E a gente não percebe esses sinais, a gente não percebe o que tem lá. E a música floreada tinha muitas armadilhas, né? E se a gente leva isso ao pé da letra, a gente vai cair nas armadilhas. Então, é muito importante que a gente
tenha oportunidades como essa, a gente aproveite para poder ficar por dentro do que é a doutrina católica. Eu não estou falando daquele dogmatismo que as pessoas dizem que é deletério, de jeito nenhum. Quem não crê nos dogmas da Igreja Católica não é católico, então não precisa ficar, não precisa ir para a missa, não precisa nada. Por exemplo, quem não acredita que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, não, infelizmente está pecando, né? Vocês me perdoem se algum de vocês que estão ouvindo ou vão ouvir essa live depois, vocês creem que Maria perdeu a virgindade quando Jesus nasceu ou depois, né? Ou que ela teve outros filhos. Se você acredita nisso, você é protestante, você não é católico. Bom, mas a gente não pode aliviar, né? Eu voltei a mensagem para a pessoa e orientei direitinho a pessoa. É claro que a gente tem que abordar este assunto na caridade. A gente não pode dizer, você está errada, não compartilhe, não disse nada disso. Eu apenas coloquei observações para a pessoa refletir. Então é importante que momentos como esse a gente tenha para aprender um pouco mais sobre a doutrina da nossa igreja, e uma doutrina que tem 2000 anos, que ela nasce com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Embasada, vamos dizer assim, por todo o Antigo Testamento, com todos aqueles livros sapienciais, os livros do Pentateuco, os livros de sabedoria sapienciais, mas os salmos, os livros proféticos, e aí vem o Novo Testamento para confirmar tudo aquilo e embasar de vez a nossa fé, o magistério da igreja divinamente constituído, né, e essa tradição que tem 2000 anos. Se a gente não conhece isso, eu disse para a pessoa, você caiu nisso aí porque ela disse, realmente eu não prestei atenção em nada disso, achei bonito bom, é isso aí. Então, não prestou atenção porque tem pouca base na fé católica. Quem tem um pouco mais de base vai conseguir cair nisso, né? E aí o que eu disse foi o seguinte, essas coisas acontecem porque o anticristo ele precisa preparar o ambiente para ele chegar, né? O caminho, né? Para ele chegar. E nós estamos sendo preparados, e muitos católicos que não estiverem firmes na fé, na oração, né? E a gente vai puxar esse assunto hoje aqui, né? Eu trouxe aqui um material para a gente discutir, vai cair nas garras do anticristo. E essas coisas já estão sendo preparadas. Bom, mas o nosso tema é Quaresma. Eu queria só dar esse preâmbulo, porque se a gente não estiver firme no que a gente precisa saber da nossa igreja não, porque nós não temos igreja, a igreja é de Cristo, né? Nós fazemos parte dela. Então, se a gente não está atento à igreja de Cristo, a gente vai cair. E o nosso tema é Quaresma. Vocês aí, Júnior e Paula, vão me interrompendo quando acharem necessário, e quando tiver tempo de acabar, você diz, eu vou fechar a sua câmera, porque acabou seu tempo, porque senão eu falo a noite inteira. Todo mundo já sabe disso, né? Se deixar, eu vou longe. Então, nosso tema é Quaresma, mas eu não queria abordar aqui a questão da Quaresma, como todos os anos a gente ouve, a gente participa das missas e a gente ouve o que é Quaresma, né? São a representação, a vivência daqueles 40 dias que Jesus Cristo passou antes de começar a vida pública, né, em jejum. Né. Também remete aos 40 anos que o povo hebreu passou no deserto, penando, né, em penitência para poder chegar à terra prometida. Então, Quaresma é um período de penitência, de purificação, de preparação. Né. É por isso que a igreja, mais uma vez, volta a usar os paramentos roxos, que é uma cor fechada, para lembrar que estamos num período de penitência, e essa foi muito providencial, essa ladainha da humildade, porque quando eu me preparei para a consagração à Nossa Senhora, a gente foi pela comunidade Shalom, e a gente rezou essa ladainha, não que ela seja obrigatória para a consagração, ela não faz parte do escopo, mas a gente rezou essa ladainha da humildade, para o desapego das coisas do mundo. Então, quando a gente vai ler, e aí eu deixo como sugestão todo mundo voltar lá e ver essa ladainha, é muito pesado quando você diz assim, deixa o outro aparecer na minha frente. Se tiver um emprego, uma oportunidade de emprego, que o outro vá na minha frente e que eu fique feliz com isso. Né? Hoje em dia, não é assim. Eu estou com uma caneca aqui, né, que os meninos me deram de presente de aniversário, ou foi do Dia dos Pais, eu já nem lembro, mas e tem assim, pai, você é o cara
E isso é um risco muito grande. Para a caneca eu consigo entender, ele já entende que eu consigo entender você é o cara de uma forma positiva e não da forma negativa como a gente tem hoje em dia, né? De que você é a pessoa, você é livre, você pode tudo, você é a pessoa do sucesso, os outros... Não, não é assim. E a Quaresma vem para nos ensinar isso. Então, esse período que nós estamos aí, nós temos 2 períodos que a igreja nos propõe como penitência, de preparação para receber aquele que vem. Né? Primeiro é o Natal, a gente conversou sobre isso, né, lá na live do Advento, que as 4 semanas do Advento, aí lá vem o 4 de novo, né, 4, que vem de 40, o 4, novamente, que é um período de preparação. 4 domingos do Advento é preparação daquele que vem, aquele que vai nascer, o menino Jesus que vai nascer, mas também do Jesus Cristo que voltará no último dia. E a Quaresma é a preparação para a vinda, a ressurreição de Cristo, né? E para a ressurreição de Cristo, antes da ressurreição tem a cruz. Necessariamente para a ressurreição tem que haver a cruz. E essa preparação que a gente faz em 40 dias é exatamente para que a gente consiga, né, através dos exercícios quaresmais, como a gente diz, se preparar para a Páscoa. Todos os anos a gente faz uma preparação para a nossa Páscoa individual, né, ainda na história, na imanência, vivos, né, para a conversão. Então, quando a gente passa pela nossa Páscoa, pelo dia de Páscoa, a gente tem que passar melhor do que a gente era. Imagine que eu estou com 50 anos. Se eu fosse aproveitar bem, se eu tivesse aproveitado bem todas as minhas Páscoas, eu já seria quase um santo. Como eu desperdicei a grande maioria delas, talvez aproveitei muito pouco de todas elas, eu hoje não sou a pessoa boa como eu deveria ser. E a gente vai entrar nesse assunto abordando o bem. Então eu tive 50 oportunidades, estou tendo a 50ª oportunidade de melhorar. Então no domingo de Páscoa eu tenho que estar melhor do que eu fui para trás. Todos nós precisamos fazer disso. E a igreja propõe 2 momentos desses. É tanto que que é o Advento, né, as 4 semanas do Advento. Pouco tempo depois nós temos a Quaresma, que antecede o Tríduo Pascal, né, a Semana Santa e a Páscoa. Da Semana Santa e Páscoa até o Advento, o espaço é muito grande. Então, os fiéis eles ficaram perguntando assim, por que a gente não tem um outro momento de penitência? Porque o ser humano cai com muita facilidade. Então a gente precisaria ter um outro momento. E aí São Francisco de Assis, lá na Idade Média, ele, vamos dizer, inventou, né, a palavra não é boa, mas inventou a Quaresma de São Miguel, que é um outro período em que se faz penitência, oração, exercícios quaresmais que antecedem a festa dos 3 arcanjos, né, e antecede a festa de São Miguel. Mas essa Quaresma ela não está instituída como ordinária dentro da igreja. Ele é um movimento que pode ser feito, muito louvável, né? A igreja acolhe isso, mas ela não está no calendário litúrgico, vamos dizer assim, como a Páscoa está e como o Advento está. Então são os 2 períodos fortes que a igreja chama para penitência, jejum, oração, a confissão sacramental e a gente se prepare para a vinda do Cristo. Só que esse ano tem uma coisa um pouco diferente, que houve uma polêmica aí, está havendo, né, uma polêmica com relação à campanha da fraternidade, e eu não vou abordar a questão de polêmica aqui, senão eu vou derrubar a live de vocês. Nós não vamos entrar no mérito. Mas o que eu quero dizer é que antigamente eu também, e muitos, né, esperavam a campanha da fraternidade e o tema da campanha da fraternidade para a gente fazer alguma coisa na Quaresma. A gente ficava esperando aquele temário, né, para que a gente discutisse aquelas coisas. E hoje a gente percebe que, quando a gente se aprofunda um pouco mais na coisa, a gente percebe que isso pode tirar o nosso foco. Porque a Quaresma, eu queria contextualizar em cima das virtudes, né? O que é que a gente faz na Quaresma, se não se preparar para o bem, né?
se preparar para o bom, mas especificamente o bem. E a gente se preparando para o bem, a gente se encaminha para Deus, né? Só que eu queria deixar separado o que é bem e o que é sumo bem, né? Nós temos, no Catecismo da Igreja Católica, tem uma parte que fala das paixões. Nós somos movidos, né, pelos 5 sentidos do nosso corpo, do nosso organismo. Nós somos inclinados às paixões, né? Quando a nossa paixão se dirige a uma coisa boa, eu tenho o nome dessa paixão de virtude. Eu coloco o nome de virtude. Quando essa paixão, essa inclinação... Aqui são barulhos caseiros. Então, se atrapalhar a live, vocês vão me dizendo que eu boto uma focinheira no cachorro. Então, quando as paixões elas se dirigem para o mal, né, a gente dá o nome de vícios. Então, a gente separa aí, o catecismo já separa para nós vícios e virtudes, que são inclinações ou paixões que nós temos normal do nosso organismo, conforme os sentidos que nós temos, né? Bom, vamos deixar os vícios de lado. Na quaresma, a gente tem que coibir os vícios e vamos abordar um pouco mais das virtudes, né? Então, as inclinações para o bem, nós chamamos de virtudes. E nós temos 4 virtudes, né, que nós chamamos de virtudes cardeais. As virtudes cardeais. A palavra cardeal vem de cardo do latim, que significa eixo. Portanto, a gente pode pensar, e aqueles cardeais que ficam lá com o Papa, né? Então, aqueles cardeais, eles formam o eixo do magistério da Igreja que ajuda o Papa a discernir sobre as coisas da Igreja, né? Então, os cardeais, eles são o eixo do magistério da Igreja, né? Através deles se reúnem, os bispos se reúnem, né? Junto com os cardeais em concílio, etc. Bom, aí vem disso, não vamos entrar nisso, senão seria já uma outra situação de palestra para falar de como é que se compõe o colégio cardinalício. Mas as virtudes cardeais, que são 4, quais são elas? A prudência, que é a virtude do saber escolher. A prudência é a virtude do saber escolher. A justiça, que é a virtude que nos leva a dar a cada um o que lhe é devido. A justiça, a cada um dá a cada um o que lhe é devido. A fortaleza, que é a virtude que nos dota de segurança em tudo que fazemos, né? A virtude da fortaleza. E a temperança, que é a virtude que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Então, nós temos 4 virtudes cardeais, que são um eixo. Essas virtudes também são chamadas virtudes humanas. Por quê? Porque qualquer pessoa, independente de ser cristão ou não, ela é capaz de desenvolver essas 4 virtudes. Então, essas 4 virtudes são as virtudes que dão o eixo moral para o ser humano, independente de religião. Um ateu, ele pode ter temperança, ele pode saber escolher com moderação as suas paixões. Um ateu, ele pode, por exemplo, beber, vamos dizer, socialmente, sem se empanturrar de bebida, porque socialmente, hoje em dia, dizer que se bebe socialmente é beber uma grade de cerveja. Para mim, não tem nada não é muito prudente, né? Mas a temperança, um ateu que gosta de cerveja, ele pode dizer, eu tenho que beber moderadamente e eu não vou me vencer por essa paixão. Por exemplo, um ateu ou um pagão, né, um muçulmano, ele pode dizer, é justo que a pessoa receba tanto pelo seu trabalho, né? Se ele trabalhou para mim, é justo que eu pague isso devidamente. É justo que eu não entre na propriedade do outro. Se ela é propriedade do outro, eu não posso invadi-la. Então, as virtudes humanas são estas 4 virtudes cardeais. As virtudes cardeais, elas levam ao bem. Então, para o homem viver bem, essas 4 virtudes já faz com que ele consiga viver bem, mas não levam a Deus. Então, dentro do contexto quaresmal, se a gente fizer só isso, a gente não se dirige a Deus.
É aí que eu gostaria de colocar o contexto da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade nos leva apenas ao bem. É fazer o bem ao outro. É ouvir o outro e etc. É dar alguma condição do outro. Eu estou exercendo a justiça de forma caridosa. Eu estou utilizando muitas vezes da prudência, né, para ajudar. Aliás, quem é prudente vai ler o texto da campanha da fraternidade e voltar-se para o catecismo da igreja e ver o que é que vai poder fazer ali e não vai poder fazer ali, né, usando a prudência. Né. Então, a campanha da fraternidade ela só nos leva às virtudes cardeais, que é o bem. Mas Deus nos cria não para o bem, Ele nos cria e nos leva para o sumo bem. Então, o sumo bem é o próprio Deus. Só Ele é o sumo bem, né? O bem completo, é a bondade completa. Né? Jesus Cristo diz assim, por que me chamas de bom se só Deus é bom? Né? É o sumo bem. Deus nos cria para isso, para chegar a Ele, que é o sumo bem. Para o sumo bem, nós temos outras 3 virtudes. Então, nós temos 4 virtudes cardeais humanas, que a gente diz humanas, e nós temos 3 virtudes, que são chamadas virtudes teologais, que completando 4 mais 3, 7, plenitude. Né? A plenitude. Deus nos preparando para o sumo bem, aí qualquer ser humano pode desenvolver as virtudes cardeais bem direitinho. Um pagão, um ateu, ela desenvolve isso. Mas as virtudes teologais, não. As virtudes teologais, para que a gente chegue ao sumo bem, para que a gente chegue a Deus, a gente precisa da ajuda do próprio Deus. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, para chegar ao sumo bem, por forças humanas, somente a gente não consegue. Daí a gente coloca o contexto da campanha da fraternidade, a gente finda colocando os esforços humanos somente para tentar mudar o mundo. E para mudar o mundo, a gente, mesmo porque se vai vir um novo céu e uma nova terra, como está no Apocalipse, por que a gente precisa salvar este mundo do jeito que ele está aí? Nós precisamos nos dirigir a Deus para que ele venha e faça para nós um novo céu e uma nova terra. Que isso é nos últimos tempos, no final do mundo, né? Nos últimos tempos nós já estamos, que são aqueles que antecedem o final dos tempos. E aí a igreja nos propõe 2 momentos, né? Mas vamos abordar no aspecto quaresmal, 2 momentos de penitência, oração, jejum, etc., para que a gente consiga desenvolver a nossa alma e o nosso corpo para chegarmos ao sumo bem. Né? E quais são as 3 virtudes teologais? Né? A fé, a esperança e a caridade. A fé é acreditar naquelas coisas que não conseguimos ver, mas a gente sabe que tem. A esperança é a espera daquelas coisas que hão de vir e confiar no próprio Deus. E a caridade, que a gente traduz como amor, é a prática do amor, mas o amor que Deus nos dá e nos ensina, colocando o amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como a gente ama a nós mesmos, né? A caridade. Então, a fé, a esperança e a caridade, apesar de serem virtudes teologais, no céu nós não precisaremos da virtude da fé. A virtude da fé, ela é aqui para a terra. Por quê? Porque se a gente morre e vai para a glória, a gente já vai contemplar Deus face a face, a gente já vai vê-lo. Né? A esperança é a espera do mundo que há de vir, que a gente reza no credo, né, niceno-constantinopolitano. A esperança também não vai ser necessária no céu. Né? Por quê? Porque no céu a gente não vai mais esperar nada, a gente já vai estar lá, não temos mais o que esperar. A única virtude que vai haver no céu é a caridade, é o amor, a troca de amor, né? De Deus por nós e nós para com Deus, louvando o tempo inteiro. Mas como é que a gente tem que fazer isso aqui na Terra? A gente tem que fazer nesses tempos, nesses momentos em que a igreja nos pede para fortalecermos mais a nossa oração, a nossa penitência, o nosso sacrifício, né?
E a esmola, a caridade, exercitar isso para que, fora desses tempos de quaresma, desses tempos de penitência, desses tempos mais fortes, a gente consiga, no resto do ano, estar mais próximo de Deus e fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Né? Alguma pergunta até aí? Por enquanto, estou aqui com muita atenção mesmo, viu? Estamos aqui só... Ok. Então, para este período, a gente precisa entender que nós temos as nossas virtudes cardeais, que a gente desenvolve neste período, mas para chegar a Deus a gente precisa da fé, esperança e caridade para chegarmos ao sumo bem. O bem, simplesmente, ele não é suficiente. O bem suficiente, o bem que a gente coloca na Terra, né, sob os aspectos humanos, ele não é suficiente para chegar a Deus. E a gente precisa chegar a Deus, que é o sumo bem, e a gente precisa da fé, esperança e caridade. E nesse período da quaresma, o que é que a igreja nos pede? A igreja nos pede que a gente se dirija, trabalhando o nosso corpo e a nossa alma, se dirija a um caminho do sumo bem. Né? Praticando o bem, através das virtudes cardeais, e com as virtudes teologais para chegarmos ao sumo bem. Então a igreja pede nesse período para nós o quê? Ela pede oração, penitência e esmola. É o que a igreja nos pede. Penitência, a oração, como é que a gente faz com a oração? A oração, para o tempo quaresmal, a gente tem que ter algum tipo de oração a mais do que a gente já faz no dia a dia. Vamos às questões um pouco mais práticas agora, né? Então, do nosso dia a dia oracional, que a gente reza por dia, nós precisamos acrescentar alguma coisa a mais. Né? Isto é o que a igreja nos chama para a oração. A penitência, nós precisamos fazer algumas coisas que nos bote em humildade, nos faça refletir para a humildade. Né? Se for alguma coisa que nos faz sofrer um pouco, faz com que a gente se configure um pouco também ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E uma das penitências que a igreja pede para a gente fazer é o jejum. E o jejum, a igreja nos pede para fazer em 2 momentos específicos. Né? A igreja só pede 2 vezes no ano, que é na quarta-feira de cinzas, que já passou neste ano, e na sexta-feira da paixão. Só são esses 2 dias que a igreja pede. Mas, caríssimos irmãos, 2 dias de jejum no ano não é o suficiente. Lá vem o cachorro novamente. Toda vez que passa alguém na frente dessa porta, o cachorro lá. Então, pedi não para botar uma focinheira nela, mas vamos levá-la para um lugar. Perdão. Então, a igreja só nos pede em 2 momentos o jejum. Na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão, mas não é o suficiente. A gente tem que entender que não é o suficiente. Como é que a igreja nos pede o jejum? A igreja pede que as pessoas de 18 até 60 anos, durante o dia, nas 3 refeições, ela se alimente apenas uma das refeições completas e as outras 2 pela metade. Este é o jejum normal para todo mundo. Quem não precisa fazer jejum? Quem for abaixo de 18 anos, né, e quem for acima de 60. E as pessoas que têm algum problema de saúde e não podem ficar sem se alimentar. Né. Dentro do jejum tem a abstinência de carne, que também são 2 dias no ano que a igreja pede, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. O que é a abstinência de carne? É não comer carne de vaca, de boi, de carneiro, de carne do tipo nenhum, de frango, de peru, a única, vamos chamar assim, mistura, como se diz por aqui, no Nordeste, a mistura que pode usar é o peixe. Por quê? A carne, ela, por demorar a ser digerida,
ela demora mais tempo no estômago e dá uma sensação de saciedade. E o jejum, né, e a abstinência de carne é para que você sinta fome. Você sentir fome e você não buscar a comida, você se segurar, né, e não ir buscar a comida, né, só no momento oportuno. Então, o peixe, como ele é facilmente digerido, então ele sai do estômago mais rapidamente. E aí o peixe, por isso, pode. E quem é que faz abstinência de carne? Acima dos 16, né, e abaixo dos 60. Então, faz abstinência de carne. Todo o restante está... Eu agora estou confuso, não sei se é 14 para cima ou se é 16 para cima. Fico devendo. A Paula fica de dizer isso depois para vocês. Vou ter a responsabilidade da Paula, ela bota lá nos comentários depois, no vídeo que ficar no Facebook. E aí, esses são os dois momentos em que a igreja pede jejum e abstinência de carne. Mas é tradição da igreja católica, tradição da igreja, às sextas-feiras se fazer jejum e, principalmente, quem não faz o jejum, a abstinência de carne. Não comer carne todas as sextas-feiras do ano. Há exceção nos dias que cai uma festa litúrgica ali, né? Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora cai numa sexta-feira, está todo mundo desobrigado porque é dia de festa, então pode-se comer carne, né? Mas os outros dias é bom para um cristão católico que ele faça abstinência de carne neste dia, porque remete, é o dia do Sagrado Coração de Jesus, remete à paixão de Cristo. E a abstinência de carne e o jejum, para quem pode. Bom, então, uma das penitências é o jejum. Outras penitências que se pode fazer é tirar alguma coisa da sua alimentação. Porque você retirar alguma coisa, você vai fortalecendo a sua temperança. E a sua temperança faz você evitar alguns pecados capitais, como, por exemplo, a gula. Quando a gente quer, um desportista quer fazer uma corrida de 100 metros e ele quer ganhar, ele faz um período de treinamento antes, para que ele consiga fazer aquilo, né? E aí ele ganha robustez para aquilo. Então, a gente evitando o alimento em demasia, a gente evitando fazendo a penitência de tirar um alimento da nossa, nesses 40 dias, a gente está fortalecendo a temperança. As pessoas não percebem, acham que é só uma besteira, mas você sentir vontade daquilo e você não fazer aquilo, essa é uma penitência que fortalece o espírito e fortalece a virtude da temperança. E com a virtude da temperança, a gente evita vários pecados. Bom, então, oração e penitência. Aí tem gente que fala assim, e o jejum da língua, e o jejum da televisão, e o jejum não sei de quê. Não, jejum é de comida. Essas outras coisas que a gente fala de jejum são outras penitências que são salutares e podem ser feitas, né? Eu vou deixar o WhatsApp de lado, eu vou entrar menos no Facebook, eu vou ficar, sei lá, um tempo do dia, eu só vou olhar ficar um tempo do dia, eu só vou olhar o Instagram das 7 da noite às 20, né? Fora da hora da live da São Vicente, né? E aí, essas coisas também podem ser feitas. Por exemplo, eu vou para o trabalho, eu vou de ônibus, então eu desço uma parada antes para ir caminhando, 2 paradas antes. Eu vou subir no meu prédio, eu vou subir pela escada para fazer penitência, né? Para evitar. Isso aí é diferente daquelas coisas que a pessoa faz por saúde, né? Penitência é penitência, né? Por causa de saúde, é a saúde espiritual que a gente está pensando. Então, as pessoas que já fazem isso para a saúde do corpo, então tem que escolher outra coisa. É outra coisa para a saúde da alma, né? Mas é agregar, né? Uma outra coisa que se pede, a igreja pede, é a esmola. A esmola, a gente dá um pouco daquilo que excede para nós, né? Então, aquilo que eu tenho um pouco mais em abundância, ou que está sobrando para mim, eu vou e pego um pouco daquilo e dou para os outros, né? Se está sobrando para mim alguma coisa que eu fiz na feira, um pacote de arroz, macarrão e feijão, eu dou para uma pessoa que precise, que está passando fome. Se for pagar a conta da luz, está sobrando um pouco de dinheiro na minha conta, eu vou e pago a luz de quem está precisando, compro um botijão de gás para quem está precisando, né? Tudo isso que eu estou dizendo, a gente tem que oferecer ao sumo bem, oferecer a Deus, né? Lembrar disto. Uma outra coisa, bom, isso é aquilo que nos sobra, a gente faz a caridade dando a esmola. Agora,
E se eu não tiver nada sobrando, não vou fazer? Claro que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que dar a esmola, só que essa esmola ela vai valer um pouco mais de méritos, porque eu já estou fazendo um sacrifício, tirando do que eu tenho para o outro. Né? Veja que todo mundo pagava o dízimo lá em Jerusalém, e aí veio aquela senhora e deu de oferta 2 moedas, que era só o que ela tinha. Né? Valeu muito mais, porque ela deu tudo que tinha. Tudo que ela tinha de dinheiro, ela deu ali. Então, ela foi além. Ela não deu só uma esmola, ela foi para o sacrifício. E isso, no período da quaresma, é salutar. Bom, falando em quaresma, de retiros quaresmais e de exercícios quaresmais, a gente não pode, aqui no Nordeste principalmente, e principalmente mais ainda em Maceió, em Alagoas, em Maceió, a gente não pode esquecer Dom Henrique Soares, ainda Padre Henrique Soares, aqui, todos os anos ele fazia um retiro quaresmal e ele acrescentava a essas práticas algumas coisas. O que era? A leitura de um livro da Bíblia, né? A leitura de um livro da Bíblia, que a gente pode, nesse período, por exemplo, ler o livro do Êxodo, que tem tudo a ver com o pecado original, né? E com a ligação, né, com a quaresma, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, e a passagem pelo Mar Vermelho tem tudo a ver, quando eu digo que tem tudo a ver com o pecado original, é porque a libertação do povo hebreu, passando 40 anos, atravessando o Mar Vermelho, que seria a prefiguração do batismo, 40 anos de penitência para chegar na Terra Prometida, é a salvação levada por Moisés, né, por causa do pecado original, onde nós somos escravos, né, como eles no Egito, os hebreus no Egito, nós somos escravos de Satanás e precisamos sair disso. E é Jesus Cristo que vem e nos salva. Pelo batismo a gente passa pelo Mar Vermelho, né, como prefiguração. A gente peregrina um tempo com a igreja e depois que a gente morre a gente vai ao céu. Mas a gente precisa da preparação para isso. Então pode ser o livro do Êxodo, né, da Bíblia, por exemplo. E um livro de uma leitura espiritual, um livro que cada um deve, tem números, cada um deve pegar, da vida de um santo, ou algum livro escrito por um santo, pode ser o livro O Caminho, de São José Maria Escrivá, por exemplo, né? Pode ser Filoteia, né? De São Francisco de Sales, pode ser um livro sobre Nossa Senhora, pode ser o Tratado da Verdadeira Devoção. Então, o livro de Santa Teresinha, contando a vida de Santa Teresinha, o Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila, né, ou as cartas de Dom Bosco, ou as pregações de Dom Bosco, né, então, as pregações de São Vicente de Paulo, né, esse não, porque vocês já sabem de cor, aí busca outro. Né. Os escritos de Osanã também vocês já sabem, então, de cor, então procura outro. Isso seriam as práticas quaresmais, além de que participar do Tríduo Pascal, que só isso já dá um tema específico para uma live, né? O Tríduo Pascal e até a quinta-feira, né? A partir da quinta-feira, a sexta-feira da Paixão, o sábado que chamamos de Aleluia e o domingo de Páscoa, né? E a confissão sacramental. Então, todo mundo nesse período precisa fazer a sua confissão sacramental, participar da Semana Santa e da Páscoa. Estes seriam os exercícios quaresmais, para depois do domingo de Páscoa sairmos pessoas melhores, mais santas, buscando mais próximas do sumo bem e fazendo o bem. Né? Este seria o contexto que eu gostaria de colocar a quaresma, para fugir daquela coisa dos 40 dias e etc., as tentações de Cristo, que isso todo mundo já até passou no domingo, primeiro domingo da quaresma, todo mundo já está craque. Mas esse exercício para nos aproximarmos do sumo bem, para que assim possamos chegar à glória, era esse contexto que eu gostaria de colocar. Estou aberto aí para as perguntas e tem muitas perguntas. Então, vamos. Olha, o pessoal aqui tá. Vamos lá. Uma das perguntas aqui. O jejum é obrigado para todos? Já respondeu, né? Tem até aqui o confrade Márcio, José Marcos falou que a abstinência de carne para criança, para adolescente, a partir de 13 anos. Ele colocou aqui, né? Confrade Márcio. Acho que já deu uma pesquisada, né? A Consórcia Cida perguntou:
A confissão livra-nos do nosso pecado? Isso aí é importante, porque a gente falando de penitência, no sacramento da confissão, a gente tem a penitência que o padre nos coloca, né, nos impõe. Essa penitência que o padre nos coloca, quando a gente peca, vamos lá, quando a gente peca, a gente, de alguma forma, agride ou retira a graça de nós mesmos e a gente causa um mal. Pode ser um mal para nós mesmos, para a nossa alma, ou para o próximo, né? E a gente precisa reparar este mal. Então, quando a gente se arrepende, a gente vai e busca a confissão. E lá na confissão, o padre dá o perdão dos nossos pecados, né? Todos aqueles confessados. E aqueles que a gente esqueceu. O que a gente esqueceu, né? Por isso que a gente tem que fazer um exame de consciência muito bem feito. Na internet tem vários, né? Agora, busquem aqueles exames de consciência de pessoas de sites confiáveis, né? Sites católicos confiáveis, né? E aí pode buscar na internet, né? Então, a gente precisa fazer o exame de consciência para que a gente não esqueça os pecados que a gente cometeu durante aquele período, da última confissão até aquele momento. Mas se por um acaso a gente esqueça algum, o Espírito Santo vai estar nos ajudando ali e o padre vai perdoar este também. Então a pessoa vai ficar limpa. Jesus Cristo deixou essa autoridade para a igreja. Então, quando o padre perdoa os nossos pecados, ele nos livra da culpa. E ele passa uma penitência para que a gente cumpra e nos livremos da culpa que a gente tem daqueles pecados que nós cometemos, né? Bom, mas a culpa encerrou-se, mas a gente fica devendo aquilo que causamos de mal, ou para nós mesmos ou para os outros, né? Isto nós chamamos de pena. Então, a pena a gente precisa pagar. E como é que a gente paga? No nosso dia a dia, na nossa vivência, fazendo nossas ações, né, que produz méritos para apagar estas penas, para pagar estas penas, e penitências, né, jejum, oração. Quanto mais a gente faz esse tipo de exercício, mais méritos a gente produz para pagar as penas que nós temos dos nossos pecados. Se a gente morrer em estado de graça, mas essas penas, os sacrifícios que nós fizemos não foi suficiente para a gente reparar e pagar esta pena, a gente cai no purgatório. Então, quando a gente sai da confissão, a gente sai limpinho de todos os pecados, mas a gente tem que cumprir uma pena. E esta pena a gente cumpre com as penitências. E o momento da quaresma é importante para isso. Veja, nós estamos no ano de São José. Então, no decreto do Papa Francisco, existe uma forma de você receber indulgência plenária. O que é indulgência plenária? A indulgência plenária é um documento da igreja, uma forma jurídica da igreja, que faz com que você apague todas as penas dos pecados que você tem. E aí você precisa cumprir algumas coisas, né? A do ano de São José, eu ainda não li o decreto, não sei como é, mas tem coisas que são básicas. Primeiro, a confissão sacramental, a profissão do credo, né, do símbolo da fé, e rezar pelas intenções do Papa. Essas três coisas são obrigatórias. A confissão, a rezar o credo, que a gente reza na missa, né, confessa, depois comunga, reza na missa, e rezar pela intenção do Papa. E, geralmente, nos anos jubilares, ou no ano, por exemplo, de São José, existe mais alguma coisa a fazer. Já fica aí para vocês procurarem no ano de São José como é que recebe a indulgência plenária, e aí apaga toda essa pena que a gente tem. Esta pena a gente pode fazer para nós, ou a gente pode impetrar. O que seria isso? A gente diz, olha, essa indulgência plenária que eu estou recebendo, Senhor, eu desejo aplicar às almas do purgatório. E Deus vai lá e escolhe as almas que podem salvar com esta indulgência plenária. Essas são as formas que a gente tem de apagar as penas que nós temos por causa dos nossos pecados. Essa foi uma boa observação da confissão. Eu lembrei de um padre, uma pessoa saiu da confissão e disse: ô padre, olha, você roubou, está perdoado do roubo. Agora a reparação é devolver o que você roubou. Não adianta, se arrependeu, então devolva, né? A reparação é importante, né?
é se arrepender e reparar o que você fez de errado, na verdade. É interessante. Aqui, Exatamente. São Tomás de Aquino, desculpe interromper, Júnior. São Tomás de Aquino, ele diz que a verdadeira justiça é, se você retirou alguma coisa de alguém, é você reparar exatamente aquela quantidade e devolver para ela, né? E a justiça, ela pede um pouco mais, ela coloca a justiça, o direito positivo, né? Quando Santo Tomás de Aquino ele vai falar do direito e da justiça, ele diz que é reparar exatamente aquilo que você tirou. Mas há coisas que não dá para reparar. Por exemplo, você tirou a vida de uma pessoa, não tem mais como você restituir. Então, Santo Tomás discorre tudo sobre a justiça e o direito em cima disso. Né? É bem lembrado aí por você. Eu quis só abordar nesse ponto. Pronto, Ademar, ainda tem, Júnior? Hoje tem vários, meu filho. Aqui o tema aqui atiçou o povo, viu? Ô, Júnior. Oi. Deixa eu perguntar se o Ademar está com caneta fácil, tá, Ademar? Não estou com caneta. Não. É porque eu anotei aqui, eu já tive o prazer de participar dessa sua conversa sobre Quaresma, e aí eu queria fazer 4 perguntas em uma. Por isso que eu perguntei da caneta para você anotar aí, mas sua cabeça vai ser boa, né? Lá na outra, você falou sobre o domingo não se faz jejum. Eu queria que você falasse também por que a gente cobre, a partir de quando cobre as imagens. E você falou fazer o bem, não é? A igreja pede que a gente se dirija ao caminho do sumo bem. Então, você falou que na campanha da fraternidade a gente precisa só fazer o bem e deve seguir, é isso? E, por último, você falou na outra também que nós devemos nos preparar para o que há de vir. Você falou das 3 igrejas. Então, comenta também isso para o pessoal. Tá bom, então vamos lá. Começando pela primeira mesmo. Então, aos domingos, a gente não faz a penitência que a gente se propõe a fazer na Quaresma. Foi bem lembrado isso, né? A gente tem a semana inteira, de segunda a sábado, para fazer a penitência. A gente não faz a penitência no domingo. Por quê? Porque o domingo, a palavra domingo vem de Dominus. Dominus é Senhor. Então é o dia do Senhor. Né? Então o dia do Senhor é um dia de festa. Se come carne, se pode comer os doces, etc. Né? Sem exagero, claro. Né? Mas se a pessoa quiser, mesmo no domingo, continuar aquela penitência, se for uma penitência, às vezes eu tiro o macarrão, que eu gosto muito de macarrão. Então comer sem macarrão para mim é um sofrimento. E aí eu tiro o macarrão. No domingo eu posso comer macarrão. Mas às vezes eu não como o macarrão, não é a penitência que eu coloquei esse ano, porque eu quero fazer um pouco mais de sacrifício. E se a gente fizer também no domingo, bom, eu posso comer lá o macarrão, tudo bem, mas eu não como a panela de macarrão, eu como só um pouco, né, porque senão estragou toda a penitência. Não, eu fico a semana todinha sem comer doce, mas no domingo, já que eu posso, não é assim, então não serve a penitência. A segunda, sobre as imagens. Então, quando é que se cobre? Eu não lembro aqui, eu acho que é no terceiro domingo terceiro domingo ou quarto da Quaresma. Então, por que cobre as imagens? Porque a imagem, quando eu vejo as imagens, eu estou vendo pessoas que já estão no céu. Então, já me remete ao céu. Eu estou olhando para ali, porque ali estão nossas imagens aqui em casa. Né? Então, remete ao céu. E na Quaresma, a gente tem que entender que se a gente não fizer o esforço, né, eu não vou chegar ao céu. Eu tenho que sentir um pouco a ausência do céu para que eu possa refletir e dizer, não, eu não posso me separar das coisas de Deus. Né? As imagens são cobertas para que a gente não... O altar desnudo fica feio, né? Não se bota flores, não se pode ter... O canto tem que ser, de preferência, só a capela, só a voz, mas talvez um violão suave, não pode ter tambor, se for ter teclado, é só o órgão, não é com bateria, não pode ter isso. Para quê? Para que a gente remeta a coisas que, vamos dizer, entre aspas, tristeza, que é a ausência do céu. Esse é um contexto que tem da cobertura das imagens.
as coisas que a gente tem que se preparar para as coisas que para o mundo que há de vir. O mundo que há de vir, escatologicamente, a gente estuda isso, é o novo céu e a nova terra, é a glória, para quando Nosso Senhor voltar e dizer: fiquem os bons aqui do meu lado direito e do meu lado esquerdo os que vão para o inferno, os que vão para o céu, para cá para o lado direito. Então, isso não, por mais que se diga que Deus é misericordioso, ele é misericordioso e justo juiz. Né? A ira de Deus, que a gente chama, não é um Deus raivoso, é um Deus justo. E se você roubou, você precisa reparar, como a gente estava falando. Se você não repara, você vai pagar por isso. E o pagamento por não seguir a Deus, não chegar ao sumo bem, é a condenação eterna. E aí a gente entra aí na questão do sumo bem que você falou. Não é fazer o bem na quaresma. Não é o bem que a gente se propõe na quaresma. Na quaresma a gente se propõe ao sumo bem. Então, só fazer a parte caritativa não é o suficiente para fazermos uma boa quaresma. Fazermos uma boa quaresma, a gente tem que chegar ao sumo bem, com a fé, esperança e caridade, junto com as virtudes cardeais. Eu quis contextualizar sobre o aspecto das virtudes, para dizer que se a gente vai só naquela de fazer um bem ali, um jejumzinho, não, se a gente não colocar a oração, a leitura da Bíblia, uma leitura que leve ao céu, a gente não chega ao sumo bem. E a quaresma são exercícios para que a gente chegue ao céu. Faltou o quê? As três vertentes da igreja, né? A gente separa a igreja em igreja peregrina, que é a igreja que está aqui, né? Nós somos nós que estamos aqui na imanência, na história ainda, que não morremos. A igreja triunfante, que é a igreja que está no céu, né? A igreja dos santos, aqueles que já estão na glória, e a igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório. Então, a igreja que está no céu, ela intercede por nós que estamos aqui na terra. Nós não precisamos mais interceder pela igreja que está no céu, porque ela está no céu, não precisa mais de nada, já está no lugar que deveríamos estar todos. Né? Nós intercedemos pela igreja que está no purgatório, que é a igreja padecente, porque tudo que eu tenho que fazer para purgar meus pecados, eu tenho que fazer enquanto eu estou aqui na terra, na igreja peregrina, na igreja que também é chamada de igreja militante, a igreja que ainda está aqui vivendo, porque tudo que eu fizer de bom e de ruim, depois que eu morrer já era, né? Aí já vem o meu juízo particular, ou eu vou para o inferno, se eu não estiver em estado de graça, se eu morrer em pecado mortal, né? Ou se eu não estiver em pecado mortal, eu vou para o purgatório para purgar tudo aquilo que eu cometi, para apagar aquelas penas, e só depois é que eu vou para o céu. Então, a gente divide a igreja nesses três, vamos dizer, lugares. Teologicamente não é bom a palavra lugar, mas vamos citar assim para ficar melhor o entendimento. Faltou alguma coisa? Ademar, eu vou pedir para o Ademar esperar um pouquinho, porque eu vou passar a palavra para o Júnior. Ele vai fechar aí para ver se ainda tem pergunta, compilar. E depois, Júnior, você já entra. Então, bora. Vamos lá. Paulo Martins está perguntando: e a confissão coletiva é válida para a reconciliação? A confissão coletiva, que a gente chama confissão comunitária, é válida quando o padre está no avião, o avião começa o motor espifar e ele vai cair. Aí o padre se levanta e diz: gente, eu sou padre, eu vou fazer uma confissão comunitária. Pensem aí nos pecados de vocês, todo mundo pensa, ele dá a absolvição e vale. A penitência, ele diz: reza aí, diga pelo menos a Ave Maria antes que o avião caia. Pronto, aí esta confissão foi válida. Fora isto, não. Ou seja, a confissão comunitária ela é válida em momentos críticos onde, por exemplo, agora aconteceu, né? As pessoas que estavam com Covid, né? O padre foi lá com o Santíssimo e todo mundo que conseguia ouvir, o padre dizia assim: aqueles que pensarem agora nos seus pecados e se arrependerem, eu vou dar a absolvição, porque ele não podia entrar lá no quarto e ficar ouvindo, né? Porque a pessoa estava expelindo o vírus, vamos dizer assim, do Covid. Então, as pessoas ali naquele momento que estavam ouvindo aquilo,
pensaram nos seus pecados, e, pelo menos alguns, ele deu a absolvição. Esta é uma confissão válida, né, no momento de crítico, né? Agora, não tendo momento crítico, a pessoa podendo ir lá ao pé do padre, é esta, a confissão auricular, que deve ser feita. Vamos lá, a Cida está falando o seguinte: na quaresma temos a preparação de orar mais e refletir mais, mas não temos que estar constantemente em preparação e oração, porque só na quaresma. É isso aí, por isso que eu disse, se a gente aproveitasse as quaresmas das nossas vidas, a gente sairia melhor, né? Nós sairíamos melhores. O que a gente coloca na oração é que, se você reza um terço por dia, você vai precisar rezar mais. Para quê? Para que a gente transforme a nossa vida em oração. A Cida está completamente certa. Se ela vive o dia dela em completa oração, ela mantenha isso na quaresma. E as pessoas que já vivem assim, mantêm isso na quaresma. Mas como o Dom Henrique colocava, né, é porque as pessoas nem rezam mais. É uma Ave Maria para sair de casa, um em nome do Pai, e pronto. Então precisa acrescentar. Então, Cida, isso aí não é para os santos, não, viu? É para pessoas como eu, que eu preciso fazer, né? Vamos lá. A quaresma são 40 dias de preparação para a Páscoa. Só que, contando a quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza até a Páscoa, dá mais de 40. Se a gente tirar... Aí qual é a contagem certa? A pergunta é essa. A gente conta os 40 dias, tirando os domingos, aí fecha, terminando no sábado de aleluia, ou a gente termina os 40 dias no domingo de Ramos. Tem duas formas de calcular. Qual é a certa? Pois é, essa é uma confusão danada, porque, por exemplo, antes da reforma litúrgica, né, a quaresma não era bem quaresma, eram 70 dias. Então, quem está fazendo as meditações, que inclusive eu convido para quem quiser, né, entrar lá no canal do YouTube e acompanhar, eu estou uns dias atrasado, estou tentando colocar em dias as meditações segundo São Tomás de Aquino, né, meditações para a quaresma. Quem comprou o livro das meditações e foi fazer, já tomou um baque, porque São Tomás de Aquino, ele era da Idade Média, então para eles se preparavam 70 dias, então eles começavam em janeiro, né, e o negócio está diminuindo, parece, eram 70 dias, agora são 40, daqui a pouco vão ser 15, e o negócio está ficando difícil. Bom, como é a contagem correta? Juridicamente, é da quarta-feira de cinzas até as vésperas, a quaresma, né, até as vésperas da quinta-feira, que é quando a gente celebra a missa chamada vulgarmente do lava-pés, né? A missa do Senhor. Então a quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira antes da missa do lava-pés. Esse é o período quaresmal. Depois já é o tríduo pascal, né? A quinta, sexta, o sábado e o domingo, né? Tríduo, e aí a gente já conta 4, porque não conta 4, quinta, sexta, sábado e domingo. Conta da tarde da quinta para a sexta, da tarde da sexta para o sábado, da tarde do sábado para o domingo. Então, são 3. Né? É como os judeus contam. Bom, então, retirando-se os domingos. Então, esse é o período quaresmal. Mas não se liguem muito nisso, por quê? Porque as pessoas precisam dizer assim, até que dia eu faço o jejum, até que dia eu faço a penitência, até que dia... Bom, faz até antes da vigília pascal. A partir da vigília pascal, pronto, é só festa. São 8 dias de festas, que a gente chama... são 8 dias celebrando como se fosse um dia só, o dia do Senhor. Então, as penitências tudinho acabam no sábado, depois do aleluia. Antes do aleluia é dia de penitência, da quarta-feira de cinzas até lá. Pronto. E encerrou aqui as perguntas. Até que enfim. Ô, Júnior, a Carmen da AIC, Associação Internacional da Caridade, que está sempre aqui conosco, um beijo, Carmen. Ela está com uma dúvida aí para o Ademar. É a penúltima pergunta. Ah, sim. A confissão comunitária, né? A confissão comunitária só é...
Cadê que saiu do lugar aqui? A confissão comunitária só é recomendada numa urgência ou no risco de um grupo de pessoas dependentes da vida, não é isso? É só confirmar o que ele falou aqui, né? Que é só realmente nesses casos. É isto. Agora não vão brigar com os padres, não. Pelo amor de Deus, e dizer que fui eu, não, porque senão eu vou ser excomungado. Injustamente, mas serei. Porque às vezes acontece o seguinte: a comunidade só tem padre uma vez por ano. Aí o padre vai lá, quantas pessoas tem na comunidade? Sei lá, 300 pessoas, 200 pessoas. Ele não vai conseguir confessar 200 pessoas. E aí o que é que ele faz? Ele junta todo mundo na igreja, faz uma boa... um bom exame de consciência com todo mundo e vai dar absolvição para todo mundo, para que todo mundo possa comungar. Então, num caso assim, é um caso extremo, né? Nós não temos padres suficientes, deveríamos ter, né? Vamos rezar pelas vocações. Mas, então, nesses casos assim, sim. Agora, por exemplo, aqui em Maceió, você não tem sentido, porque você vai em qualquer lugar, tem confissão todos os dias. Okay. Mas é isso mesmo que ela disse. Ok. Júnior, faça a sua parte aí, o Ademar vai esperar um pouquinho, porque o Júnior vai fazer agora uma brincadeira Vai fazer hoje, Júnior? Rapaz, eu tô aqui pensando, porque as perguntas que eu fiz aqui, ele acabou de responder um monte. Né? O do jejum no domingo, se faz jejum no domingo ou não, se é fato ou fake, ele já respondeu um monte de coisa que eu botei aqui. Tá? Não tem nem graça, mas fazer aqui as perguntas. Pronto, então, as perguntas do fato ou fake que o Júnior faz toda segunda, ele ia fazer sobre quaresma. Só que as perguntas já foram respondidas. Já respondendo foi tudo aqui, Tem nem como dar uma pegadinha aqui legal. Neymar, você tem uma pergunta para fazer para esse povo? Pelo menos a gente faria uma. Eu tenho sim. Existe no período do Advento... Peraí, Ademar, pessoal, fica atento. Após a pergunta dele, quem botar primeiro, fato ou fake, é o ponto, tá? Bora lá, Ademar. Então, existe um dia na quaresma em que o padre se paramenta de rosa. Isso é fato ou fake? E aí, pessoal? Quem responder primeiro aí, fato ou fake, fica atento, Júnior. No tempo quaresmal, tem um dia que o padre veste rosa. É fato ou fake? Quem responde essa? Olha, o povo tá com medo de responder. Tá com medo de errar. Eita, no tempo quaresmal. A Cida responder. A Cida respondeu fato. Beethoven, fato, Giovana foi seguindo. Mas a primeira foi a Cida. Fato. Já pensou se o Ademar perguntasse agora? Agora diga qual é o domingo? Era essa a segunda pergunta que eu ia fazer. Pronto, então. Mas não só isso. Eu quero a pergunta. Já pode fazer a outra? Não, peraí, tá? É fato ou fake? Responda logo. Ficar sem... A resposta da primeira foi fato ou fake? Ah, é fato. Fato, então foi a Cida. O padre se paramenta de rosa. Cida Prates foi a primeira a responder. Ela hoje completa 4 pontos. Bora lá, Beethoven, tu tá depois dela. Ele vai fazer a próxima pergunta, tá? Aí, Júnior, atenta. Primeira pessoa que responde. Tá valendo, Ademar. Na quaresma, tem o dia que o padre se paramenta de rosa. Por quê? Porque vem o tempo fechado, né, roxo, mas a gente está esperando algo bom. Então, essa cor fechada fica um pouco mais suave, que é o rosa. E aí, na quaresma, esse dia é chamado de Gaudete. É o dia Gaudete. É fato ou fake? Bora, pessoal, pode responder.
Fato, Paulo. Quem Paulo mais? Martins respondeu. Quem concorda, discorda. Quem diz que é fake. O pessoal está esperando para procurar no YouTube ou no Google. A Cida colocou, não sei. Bom, Paulo Martins colocou fato. Giovânia Fato. Agora vai se colocar agora. Será que eu estou fazendo pergunta fácil? Será? Beethoven colocou, não sei. Pronto, a primeira pessoa já respondeu, fato. O Paulo. Responda, Ademar. É fato? Não é fato, é fake. É fake. Eita! É O fake. domingo Alegria. Gaudete. O domingo Gaudete é o domingo em que os paramentos rosas são colocados no advento. Na quaresma, o domingo é chamado domingo letare. O Gaudete é o domingo do advento. Na quaresma é letare. Aí a gente vai ter agora na quaresma o domingo letare. O domingo do louvor. O Gaudete é o domingo da alegria, no advento. É essa a diferença, pegadinha. Pois é. Ninguém quis Então- arriscar fake, então ninguém respondeu, ninguém acertou. Colocaram Ninguém não acertou. sei, mas não arriscaram colocar fake. Júnior ou Ademar, se tiver a última para ver se desempata, né? Ah, olha, tem um aqui, vou colocar. Cadê, viu? Falamos Alexandre, tanto. tá difícil. Vamos lá. Falamos tanto, né, que o número 40 é um número significativo na Bíblia, né? Agora, a pergunta é: o profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar à montanha? É verdadeiro, fato ou fake? Profeta Elias, é verdade isso, né? Que o profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar à montanha de Deus? Isso é fato ou fake? Beethoven colocou fato. Giovanni colocou carinho. E a Cida fake. Então, Responda, quem Júnior. acertou? Beethoven, fato. Esse fato é verídico. Também Elias passou 40 dias, 40 dias caminhando para um monte de Deus. Pronto, Beethoven 1. Ficou empate. Cida, 4 pontos. Beethoven, 4 pontos. Nilvan, 1. Raimundo, 1. Alexandra, 1. E Giovânia, 1. E assim, na próxima tem mais 3 perguntas. Quem chegar em 10 primeiro não vai gravar um vídeo, vai ficar aqui conosco. Em abril, a gente está completando 1 ano de live. Então, vai ser convidada essa pessoa a participar conosco, ok? Então, Ademar, espera um pouquinho para a gente dar os avisos e você fazer a oração final e as suas considerações, tá bom? Júnior, encerra você antes do aviso. Se despede aí do pessoal. Aqui, agradecer a todos vocês por ter interagido. Realmente, a live também, né? A live foi de alto nível, né, gente? Aí, aqui a gente foi muito conhecimento, proveitoso. Agora, se a gente já estava vivendo bem a quaresma, vamos viver melhor ainda. E aqueles que vão assistir, vai refletir como é que está sendo sua quaresma. Dá tempo de correr atrás de prejuízo. Vamos ver bem nossa quaresma, para a gente viver melhor ainda a nossa Páscoa. E um abraço a todos, até a próxima. Ô, Júnior, com relação ao chat, eu queria dizer, dar um abraço a toda a família Vicentina do Brasil no WhatsApp, que sempre está aqui conosco. Paulo, Cida, Alexandra, Arthur, Raimundo, Giovanni, e os de Maceió também, né? Aí eu queria agradecer também a consórcia Gilvana e Claudiana. Gilvânia, presidente do Central do Leão, Claudiana do Central de Batalha, sempre aqui conosco. E eu vi que tem confrade José Marcos, do Conselho Central de Dourados, em Mato Grosso do Sul.
Consórcia Marleide, em Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte. Confrade Edivaldo, de Natal, Rio Grande do Norte. Confrade Raimundo, de Belo Oriente, Minas Gerais. Confrade Adásio, de Betim, Minas Gerais. E aqui temos também de Maceió, Arapiraca, Penedo, Batalha, União. E é sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada pela participação. Inclusive, tem também a AIC, a Associação Internal da Caridade. Eu acredito que a irmã Socorro também está por aí escondidinha, não falou. A filha da Caridade, que ela disse que não ia perder essa proposta, essa fala do Ademar. Não é? E, para encerrar, só tenho 2 avisos. Segunda que vem, nós vamos trazer aqui um psicólogo, tá certo? E a gente vai tratar o tema ansiedade. Ele fez essa fala na escola que trabalho e achei muito útil, muito bom para que a gente possa entender por que a gente fica nesse nível. Não percam, vai ser muito bom. E o segundo aviso é que vocês, quando saírem daqui mais tarde, vamos refletir junto com a Ademar as meditações de São Tomás de Aquino. É só procurar no YouTube Gotas de Catequese. Gotas de Catequese. Então, sempre tem um artigo bom lá. E nessa quaresma, ele está refletindo sobre São Tomás de Aquino, meditações para a quaresma. Então, de aviso era esse. Vou pedir para o Ademar fazer as considerações finais dele, agradecimentos, mandar beijo para a esposa e os filhos, né? E aí ele mesmo vai fazer a oração final. Então, Ademar, obrigado pelo seu retorno. Papai do céu esteja sempre presente na sua vida, com a sua família, que você esteja sempre esse servo fiel e que está sempre à disposição da igreja. Que Maria Santíssima o abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite, né? É sempre bom a gente estar falando de Deus, né? E as coisas, a gente tem que dar, quem sabe isso é um pouco da caridade que eu preciso fazer também, de esmola, né? Porque das leituras que eu faço, do que eu me aprofundei, eu preciso dividir e eu não gosto de ficar com nada para mim, não. Eu tenho que ser para os outros mesmo. E algumas pessoas, não vocês que estão preparadíssimos aí com os auspícios que vêm de São Vicente de Paulo, mas algumas pessoas que vão ver essa live, talvez algumas coisas tenham muito impacto e isso é bom para todo mundo, para o crescimento da igreja. Então eu estou sempre à disposição, né? Aqui em minha companhia sempre tem que ter, né, Nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz. É isso que a gente tem que ver, né? Antes da ressurreição há a cruz necessariamente. E hoje comigo veio Nossa Senhora de Luján, né? A padroeira da Argentina, tem tudo a ver com Nossa Senhora Aparecida, né? Mas aí vocês procurem aí o que é Nossa Senhora de Luján, como é que ela chega aí a ter isso com Nossa Senhora Aparecida. Bom, agradecer, pedir perdão, né, porque o cachorro atrapalhou 2 vezes, já foi solto aí, já está andando pela casa de novo, e mandar um abraço para o pessoal do Seridó, já que eu vi aí que tem alguém de Jardim do Seridó, o pessoal de Natal, é minha terra, eu sou de Parelhas, então vizinho a Jardim do Seridó. Tinha uma estrada de barro antigamente que a gente ia por lá. Então, São Vicente de Paulo fazendo seus discípulos aí, ó, no mundo todo. Vamos rezar, pedindo à Virgem Santíssima, né, que nos ajude e nessa caminhada quaresmal. Vamos rezar só uma Ave Maria, né? Já é o suficiente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Luján, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, Júnior. Tchau a todos.